Vamos avançar aqui, mudar de assunto, porque a Associação Médica Brasileira divulgou o resultado da primeira pesquisa nacional, Os Médicos e a Pandemia de Covid-19, realizada em parceria com a Associação Paulista de Medicina. No total, foram entrevistados 3.882 médicos de todas as regiões do país sobre temas que estão aí na boca de todo mundo, né? Cloroquina, ivermectina, segunda onda, tendência de alta nos óbitos, falta de leitos, de profissionais, materiais básicos como máscara, luvas, proteção facial e álcool em gel, as fake news, vacinas e muitas outras coisas. E sobre isso a gente vai conversar agora com o diretor científico da AMB, o Dr. José Eduardo Dolci. Está aqui comigo no Zoom o Dr. José Eduardo, falar um pouquinho dessa pesquisa com a gente. Tudo bem, doutor? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos vocês. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Igualmente, doutor. Muito obrigado mais uma vez por nos atender aí. Vamos lá, doutor. Essa pesquisa surpreendeu a AMB. Alguns dados aí, a gente vai falando aos pouquinhos, mas a maioria dos médicos aí vem a segunda onda muito pior do que a primeira e também prevêem alta aí na tendência de mortes. Queria que o senhor passasse aí para a gente o que de mais relevante surgiu nessa pesquisa, doutor. Bem, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Na verdade, em abril, maio do ano passado, nós estávamos praticamente todos em lockdown, né? O Estado estava realmente em lockdown. E nós tivemos aí um pico de incidência da doença, maio, junho. As pessoas, de uma certa forma, estavam com muito medo da doença e procurando se cuidar, embora a gente conhecesse muito menos do que conhecemos hoje. Então, o uso da máscara, por exemplo, que hoje sabidamente tem uma importância muito grande. No início, se vocês lembrarem, não era recomendado que se usasse a máscara, apenas o distanciamento social, os cuidados de lavar a mão, de álcool gel, etc. Por que eu estou colocando isso? Porque a partir de julho, agosto, houve uma diminuição considerável do número de óbitos. Os hospitais, especialmente os hospitais do SUS, diminuíram consideravelmente as internações e os leitos de UTI estavam longe da sua plenitude de ocupação. Acontece que começou a partir de novembro, justamente por falha de todos nós. Quando eu digo todos nós, eu digo da população em geral. Parece que o pessoal deixou de ter medo e o distanciamento social foi cada vez menos exigido e menos cumprido. E aí nós tivemos a chegada do fim do ano, com as festas, muita aglomeração e o que se esperava aconteceu. Da mesma maneira que em outros países, a segunda onda veio associada a isso a presença de vírus com mutação, que tem inclusive uma capacidade de propagação maior do que os anteriores. E aí nós tivemos então essa segunda onda, em que eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês que na primeira onda não tiveram nenhuma pessoa próxima com Covid, agora tem muitas pessoas próximas com Covid, e isso está chegando numa situação mais alarmante por alguns motivos que essa pesquisa mostrou. Primeiro, o principal é que as pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares, estão chegando num momento de exaustão. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. E isso tem, evidentemente,
gerado perante todas as pessoas um clima de muito mais angústia, de ansiedade, porque você vê um médico que é seu conhecido, próximo, dizer que, olha, eu não estou aguentando, eu estou emocionalmente abalado, a minha saúde está abalada. E isso começa a gerar muita preocupação em todo mundo. A maioria realmente absoluta dos médicos está considerando que essa segunda onda ela é pior do que a primeira. Eu diria para vocês, sinceramente, ela não é pior, ela está igual. É que a nossa percepção e a nossa capacidade de assimilar tudo isso que está acontecendo está diminuindo. Está diminuindo porque há um cansaço de todo mundo, um esgotamento de todo mundo. De qualquer maneira, eu tenho repetido várias vezes que não é o momento de abaixarmos a cabeça. Esse é o momento de força, de união. Eu acredito que a chegada da vacina é, sim, uma luz no túnel muito importante. Acredito que até o meio do ano, o rebanho de pessoas vacinadas e o rebanho de pessoas contaminadas e que já têm anticorpos vai ser suficientemente grande para que a gente consiga ter um controle muito maior das pessoas infectadas, das pessoas que precisam de internação, que precisam de UTI. Então, eu entendo que o nosso segundo semestre, com todas as evidências científicas, vai ser muito melhor do que está sendo esse primeiro semestre. Sem dúvida. Doutor, além dos vários temas que o senhor já falou aí, a pesquisa também levantou aí o efeito nocivo das fake news na população. Queria que o senhor falasse desse tópico da pesquisa. Bem, há algum tempo atrás eu vi uma propaganda aqui em São Paulo circulando de que existe um vírus que é pior do que o coronavírus. E esse vírus na verdade, são as fake news, né? Ele se propaga com uma rapidez maior até do que o coronavírus. E isto leva as pessoas que têm um desconhecimento científico, muitas vezes, a tomar atitudes desnecessárias e erradas. Exemplo típico: não vou tomar vacina porque a vacina pode me dar uma doença pior do que a própria doença. Eu não vou tomar vacina porque a vacina pode causar uma mudança do meu DNA. Absolutamente não é verdade. Não é isso. A gente tem insistido para que a população aceite tomar vacina. Assim que você tiver chance de ser vacinado, estenda o seu braço para ser vacinado, porque isso é o que vai trazer para a gente, a médio prazo, um controle. Então, não acredite em coisas que você recebe sem checar o que está acontecendo. Isso é importante para que traga tranquilidade para que os médicos e a área da saúde possa realmente fazer o seu papel, né? Inclusive, na pesquisa, a maioria esmagadora dos médicos dizem que vão se vacinar e recomendar a vacina, né, doutor? Isso aliás, assusta 3% dos médicos dizerem que não vão se vacinar. É triste, além de surpreendente, é triste, porque eu acredito, sinceramente, que aí tem um pouco de viés político nessa história, porque não tem sentido um médico, uma pessoa da área da saúde, que tem conhecimento científico, dizer que não vai se vacinar. Qual é a justificativa científica para dar um posicionamento desse? Sinceramente, eu não sei te dizer. Tirando o viés político, eu não sei te dizer. Só pode ser política mesmo. Acho que teria o mesmo efeito aí sobre a cloroquina, né? Acho que a tal da cloroquina virou mais disputa política do que científica, tanto que 65% dos médicos acham a cloroquina ineficaz, sinal que 35% acham que ela é eficaz. Você vê que eu ia fazer exatamente essa colocação. 65% é bastante, mas 35% também é bastante. Sim. Então, eu para não criar em cima disso um fato político, eu tenho respondido sempre assim: eu acredito na ciência,
A AMB acredita na ciência e recomenda a ciência. As pessoas entendam como quiserem. Eu acho que está mais claro impossível de que nós estamos seguindo aquilo que a ciência preconiza que a gente faça. Perfeito. Doutor, outro tópico importante aí é que os médicos acham que foi um erro o desmonte daqueles hospitais de campanha que foram montados aí a um custo altíssimo e a toque de caixa lá no começo da pandemia. Muitos acabaram não servindo para nada e acabaram sendo desmontados, né, num desperdício aí de recurso. Queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, eu diria para você que, se você lembrar um pouquinho do que eu falei há uns minutos atrás, quando chegamos em outubro, novembro, a grande maioria da população, das pessoas, inclusive das autoridades, acharam que o problema estava resolvido. Nós estamos com um índice baixo de internação, estamos com um índice baixo de leitos de UTI ocupados, o número de contágio diário caiu muito, o número de mortes caiu muito, então vamos desativar os hospitais de campanha. Na verdade, eu acho que realmente isso foi uma precipitação muito grande, foi uma queima de dinheiro público. Se você levar em conta que, se tivéssemos aguardado 2 meses a mais, chegaríamos em dezembro e a gente já saberia que isso não deveria ter feito. Quantos hospitais de campanha foram desativados em setembro e outubro? Então, eu estou falando de 2 meses a mais, novembro e dezembro. Então, você vai dizer, mas nem todo mundo sabia, podia ter uma bola de cristal. Na verdade, não é bola de cristal. Se nós olharmos para a Europa, nós somos a Europa 2, 3 meses defasado. Foi assim o tempo todo. Então, a gente já poderia ter previsto isso. Mas agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Isso aconteceu, nós temos que vacinar todo mundo, temos que ser responsáveis para não fazer aglomeração, para manter o distanciamento social, para usar máscara, para fazer a limpeza das mãos. Isso, mais alguns meses, a gente vai conseguir vencer mais essa fase difícil. Doutor, o que foi feito com os equipamentos comprados para esses hospitais? Respirador, macas, enfim, ou era tudo alugado? Desculpe, te interrompi. Não, é isso mesmo, é a dúvida, o que foi feito desse material aí? A grande maioria foi para os hospitais que fazem atendimento do SUS. Então, o Hospital X, ele tinha 10 respiradores, ele passou a ter 15 porque ele pegou 5 de um hospital de campanha que foi desativado. O outro hospital tinha 30, passou a ter 40 porque ele pegou 10 do hospital de campanha. Esses equipamentos foram distribuídos para hospitais que hoje melhoraram as suas UTIs, aumentaram o número de leitos de UTI. Isso realmente acabou que trouxe um benefício para muitos hospitais. Não todos como a gente precisaria. Se você pegar, por exemplo, o drama que aconteceu aí na região de Bauru, que houve um problema político, inclusive, mas é justamente que prometeram alguns leitos de UTI a mais, e para isso precisa de respiradores, e isso demorou a chegar, né? Então, eu acho que não foram inúteis, eles estão sendo utilizados agora, mas estão utilizados em hospitais mesmo. Muito bom, gente. Está aí o doutor José Eduardo Dolce, ele é diretor científico da Associação Médica Brasileira, falando um pouquinho só dessa grande pesquisa que foi feita aí com médicos de todo o país. Se você quiser conferir a íntegra da pesquisa, tá a AMB, tá lá no site da AMB, amb.org.br. Doutor, para a gente concluir, queria uma avaliação do senhor aí da AMB, não sei se já discutiram isso, sobre o Plano São Paulo aqui, que é levado a cabo aí pelo governo de São Paulo. Essa questão de cores, é um vai, volta, que nem hoje mesmo o governador Dória revogou o estado vermelho após 8 horas e aos finais de semana. Quer dizer, é uma incerteza
tanto para a classe, para o setor econômico, para a população, uma hora é de um jeito, aí a pessoa se planeja, vai para outro. Isso funciona? Não está um pouco atabalhoado esse processo? Você deixou a pergunta mais difícil para o fim, né? Essa você me apertou de verdade. Veja, eu vou falar agora em meu nome, não em nome da MB, porque isso realmente não existe um posicionamento da MB, mas eu concordo com você que, infelizmente, algumas decisões acabam sendo tomadas, levadas pelo espírito político. Você imagina que uma semana atrás você solta um comunicado que vão fechar todos os restaurantes, shoppings no fim de semana. A verdade é que as pessoas não estão aguentando mais isso. Do ponto de vista econômico, é um sufocamento que poucos estão aguentando. Mas precisa. Bom, mas vamos fazer um estudo, ou vamos fazer um detalhamento de tal forma que as coisas não aconteçam de supetão, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que a maneira como isso foi dividido, colocado na verde, amarelo, laranja, vermelho, etc., tudo bem, isso precisava ser feito. Agora, infelizmente, eu concordo com você que, mais uma vez, existe um viés político e que a ciência, a saúde, acaba entrando nessa dança de uma forma equivocada, né? Tá certo, gente. Tá aí o doutor José Eduardo Dolce, de novo, diretor científico MB. Doutor, obrigado mais uma vez pela disposição em nos atender. E se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade, doutor. Bom, só dizer para todas as pessoas que estão te ouvindo, para os nossos queridos ouvintes, que se vacinem, porque essa é a medida científica mais correta e que é absolutamente indiscutível para trazer um benefício a médio e longo prazo para a nossa nação. Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela entrevista. Bom trabalho aí para o senhor. E como disse o doutor aí sobre o plano, e vários especialistas já defenderam aqui, quer fase vermelha, quer fechar, então faz bem feito, 15 dias, um mês, fecha, estanca a transmissão e pronto. Agora vai e volta, realmente os empresários, ninguém aguenta mais aí. Ontem mesmo, como eu disse, o Zanin esteve aqui na Câmara, representando a Associação de Bares e Restaurantes, fala que eles se planejam, fala, vai poder abrir, aí compra mercadoria, carne, chopp, seja lá o que for, compra, aí 3 dias depois, não, vai fechar. Aí não tem quem suporta essa desorganização.